Olá, bem-vindo ao FMPcast. O nosso tema hoje, carreiras. Estamos recebendo um egresso da graduação da FMP, o Dr. Rodrigo Maier Meleu, que é juiz de direito aqui em Porto Alegre, na Vara de Execuções Criminais. É professor também, é concurseiro daqueles que a gente tem que buscar dicas com ele, porque ele foi aprovado para o Ministério Público de Minas Gerais, já foi delegado e também agora atua na magistratura. Doutor, bem-vindo. Obrigado, Zanuso. Um prazer, uma honra estar falando contigo. Bom, nós queremos aqui no FMPcast trazer um momento para que os alunos se vejam, se espelhem. Ou seja, sua trajetória, doutor, é uma trajetória de inspiração. Tanto é que tem, inclusive, um curso, preparatório. Então a gente começa pelo básico. O ingresso na FMP se dá numa visita nossa numa escola. Qual foi? Isso foi em 2006, isso que aconteceu. Foi uma visita, à época, eu acho que pessoas que trabalhavam na coordenação da FMP, até eu acho que na época era a segunda turma, a minha foi a segunda turma a entrar, né, a segunda turma a se formar, portanto. Temos 29 agora, vamos Pois para a é, 29. eu me formei em 2012, né, o tempo passa. E aí, na época, o pessoal da FMP foi no colégio que eu estudava, no Santa Inês, aqui na Protásio Alves. E na época eles foram divulgar a escola, divulgar o curso de Direito, era novo na época, né, extremamente novo, era a segunda turma, né, e aí eles foram divulgar, estavam divulgando nas escolas, enfim, para as pessoas que estavam no terceiro ano, prestes a fazer vestibular. Eu já sabia que queria fazer Direito, e na época havia uma promoção, os 3 primeiros colocados, alguma coisa nesse sentido, né, ganhariam uma bolsa, meia bolsa, e aí foi a minha oportunidade, né, vim fazer vestibular aqui, acabei passando e acabei ingressando então em 2007, na 2007-1, na FMP, e me formei em 2012. Mas foi a partir de um convite da própria instituição, né? Foi lá no Colégio Santa Inês, e aí oportunizou vir para cá. Foi o nosso bolsista, então. Fui bolsista, trabalhei, estudei aqui a faculdade inteira com bolsa de 50%, por conta daquele vestibular lá em 2007. Bom, como começa a função de concurseiro? Porque durante a graduação tu passaste num concurso, não me falha a memória. Exatamente. Eu digo, Zanuso, para as pessoas que a decisão de estudar para concursos públicos, e principalmente assim, concursos públicos, quando você tenta ingressar numa carreira, em carreiras jurídicas em geral, e aí me refiro àquilo que o pessoal chama, eu nem gosto muito dessa nomenclatura, mas tanto em cargos meio quanto cargos fim, essa decisão exige uma reflexão muito profunda, né? Não é simplesmente do dia para a noite vou estudar para concurso público. Eu sempre digo que a tua motivação tem que estar muito presente e tem que ser muito clara e muito robusta para que essa decisão efetivamente te leve a estudar com força, com dedicação e com foco por um longo período de tempo. Se essa decisão não estiver baseada numa motivação clara e robusta, pode até começar a estudar, pode até ter um sucesso ou outro, mas certamente no meio do caminho haverá desistência. E no meu caso, especificamente, a minha motivação na época, eu perdi meu pai em 2009, quando eu tinha 19 anos de idade, e aquela situação ali, a perda, né, de um pai, evidentemente, traz uma série de circunstâncias sofridas para a vida de uma pessoa, mas também traz uma necessidade de tomar algumas decisões na vida, né? E na época eu acabei recebendo benefícios previdenciários, né, do INSS ali, pensão por morte durante um período. E aquela pensão por morte do meu pai, que ia durar, acho que até os meus 21 anos, alguma coisa nesse sentido. E eu comecei a receber com 19, então eu sabia que durante 2 anos eu ia ter um recurso financeiro. Eu não venho de família rica, não venho de berço de ouro, absolutamente nada disso, né? Minha mãe, inclusive, é professora do estado do Rio Grande do Sul, professor do município de Cachoeirinha, está se aposentando agora, inclusive, já se aposentou no estado, está se aposentando em Cachoeirinha, mas a gente sabe como é que é a vida de um professor, né? Sobretudo no serviço público, e infelizmente, né? Extremamente mal pago, né? Pouco valorizado. Então eu não vim de família rica, então eu sabia que naqueles 2 anos eu teria um certo recurso ali para ganhar, acho que uns R$2.000 por mês, mais ou menos, e que depois dali eu não ia ter mais aquilo e que ia ter que me virar, até porque eu estava chegando já, né, no 5º semestre da minha faculdade. E a perda do meu pai fez eu refletir, fez eu ter uma série de questões assim mais abruptamente pensadas na minha vida, né? Eu não esperava aquilo. E foi quando então eu comecei a estudar para concurso, na época, isso no 5º semestre da faculdade, foi em 2009, né? E aí eu comecei a estudar para concursos públicos, e aqui na FMP havia um colega meu, o Thomas,
que hoje é oficial de justiça no estado do Rio Grande do Sul, que também vinha de uma família de pai concurseiro e tal, né, pessoas concursadas, e que me incentivou muito, cara, vamos fazer o concurso de oficial de justiça, que vai sair em breve. Isso era 2009, né, na época. E eu falei, fechou, vamos lá, eu nem sabia o que era, né, mas vamos começar a estudar. E aí, por um incentivo dele, e também, né, diante daquela circunstância, sabendo que durante 2 anos eu ia ter uma pensão para receber, né, um valor para receber, sabendo que, né, não podia mais contar com meu pai em vida, que a minha mãe nunca teve, né, condições enfim, de me dar uma vida de luxo, não que eu quisesse isso, mas sabia que eu ia ter que caminhar com minhas próprias pernas. E aí, naquele momento, eu comecei a estudar, então, em 2009, visando ao concurso de oficial de justiça aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, foi esse o início. Foi essa a decisão inicialmente tomada, e por isso que hoje eu digo, inclusive no nosso curso, né, que a decisão de começar a estudar para concurso público demanda uma motivação muito séria, muito robusta, porque se tu não estiver motivado de maneira assim muito fundamentada em alguma coisa, possivelmente haverá uma desistência no meio do caminho, porque é uma vida muito dura. A vida de concurseiro é uma vida muito dura. Como aproveitar um minutinho de técnicas de estudo, aproveitando. Eu lembro que nós já conversamos em um momento anterior, falavas que uma delas é, por exemplo, gravar os teus resumos, sair para correr ouvindo. Sim. O que mais dá para compartilhar com a turma? Eu acho que talvez o mais importante disso tudo, né, e também, se já me permite, né, até por conta dessa questão de técnicas de estudo, estratégias de estudo e ferramentas de estudo, ser algo ainda pouco debatido pelas pessoas que estudam para concursos públicos e pelos estudantes em geral, eu sempre digo assim, é engraçado, né? A gente se preocupa muito, e tem que se preocupar mesmo, com o conteúdo, com a forma como a informação chega até mim, que informação está chegando até mim, mas a gente não se preocupa em como internalizar e eternizar essa informação. Então, é óbvio que o conteúdo é importante, né? As questões jurídicas são importantes, mas como aprender, não simplesmente aprender, mas como aprender aquele conteúdo é muito importante. E é por isso, inclusive, eu gravei um curso, uma aprovação, em que eu ensino ali técnicas, ferramentas de estudo. Bom, o mais importante, na minha opinião, primeiramente, é entender a importância de estratégias de estudo, de técnicas de estudo, de ferramentas de estudo. Isso é muito importante, né? Não adianta sair estudando de qualquer maneira. E existem algumas coisas que são básicas, né? Por exemplo, né, o estudante, e eu não estou me referindo apenas a quem estuda para concursos públicos, mas o estudante em geral tem que saber qual é o seu perfil cognitivo, qual é o seu perfil de aprendizagem. Se o sujeito é auditivo, sinestésico, visual, ou seja, de que forma ele aprende o conteúdo, melhor aprende o conteúdo. E é importante dizer que essa forma pode variar ao longo do tempo, né? Bom, depois disso, descobrindo a forma melhor para aquela pessoa estudar, é hora de colocar em prática os meios, as formas, né, os métodos de estudo. Eu digo que as mais comuns, e que são ferramentas testadas e aprovadas por diversas pessoas, inclusive por mim, são, evidentemente, aquela por meio do qual você tem um material, seja um material construído por você. Eu sempre acho melhor você mesmo construir o seu próprio material, mas hoje em dia a gente sabe que tem cursos e que fornecem materiais muito bons, mesmo já prontos, né? Mas a questão é, aquela forma clássica, né, de você ter um material, seja feito por você, seja feito por outra pessoa, mas que você tem acesso a ele e consegue fazer grifos das partes mais importantes. O simples fato de você estar fazendo os grifos das partes mais importantes é uma forma de estudo ativo, porque você está limitando algum conteúdo àquilo que você julga mais importante. E depois disso, fazer as revisões por meio desses grifos é uma forma de estudo muito boa. Eu formei a minha base praticamente inteira dessa forma. Construí meus próprios cadernos, fazia grifos nas partes mais importantes dele, e depois eu fazia a revisão por meio desses grifos. A forma de fazer a revisão também, na minha opinião, as duas mais eficazes, né, que eu apliquei, é por meio de uma técnica de estudo chamado de autoexplicação falada, que é você bater o olho num grifo, e aquele grifo ali, inicial, te diz alguma coisa. A ideia é que você, sem ler todo o resto dos grifos que foram feitos, consiga falar, isso pode ser falado em voz alta, pode ser falado em pensamento, mas uma autoexplicação falada, o conteúdo que está ali, forçando o cérebro a recordar aquelas informações. Então, técnicas de estudo ativo como essa, e como resoluções de questão, né, são fórmulas excelentes para revisão. E aí, claro, a gente chega em outras ferramentas de estudo um pouco mais avançadas, que é o que eu chamo que podem ser utilizadas no que eu chamo de aproveitamento de horas mortas, naquelas horas em que você não estaria estudando por várias razões, mas você pode estar estudando.
né? Por exemplo, eu faço deslocamento de carro, por exemplo, durante 1 hora por dia para ir para o trabalho e mais 1 hora para voltar. Então, são 2 horas por dia dentro do carro. Uhum. Você tem 2 opções, né? Estudar ou não estudar. E aí, se não estudar, tem a opção de ouvir um podcast, Uhum. de ouvir música, de não fazer nada. Mas durante a sua trajetória de concurseiro, todo o tempo é precioso. Então, por que não estudar naquelas 2 horas? Por que não colocar uma audioaula, que pode ser inclusive uma audioaula que você mesmo gravou dos seus resumos, com a sua voz falando, né? Ou por que não colocar uma videoaula em que você não precise mais estar assistindo a videoaula, porque você está só revisando um assunto. Uhum. Então eu sempre digo, aproveitamento de horas mortas, por meio de audioaulas, que você mesmo gravou, ou audioaulas hoje disponíveis em vários cursos, aplicativos, enfim. Ou videoaulas que você não tá vendo, mas está apenas ouvindo, é uma outra excelente forma de estudar. E principalmente, de ganhar tempo, né? Otimizar o tempo. Eu digo que com essa ferramenta de aproveitamento de horas mortas, eu ganhava cerca de 2 a 3 horas de estudo por dia, quando eu era promotor X em Minas, que eu tinha deslocamentos de carro muito longos, diariamente, para trabalhar, né? Fora outras situações, né? Você acordou de manhã, até você escovar os dentes, lavar o rosto, no nosso caso, fazer um chimarrão, fazer um café, estar sentado ali para estudar mesmo, foi-se meia hora, 40 minutos, 1 hora. Sabe que você não podia estar estudando nesse período? Então, mais uma ferramenta de estudo maravilhosa, né? Audioaulas, videoaulas, e existem diversas outras, mas assim, eu creio que essas que eu citei formam já uma base muito boa e vão possibilitar com que a pessoa tenha aí um caminho bem traçado nessa trajetória de concursos públicos. E só uma complementação, Zanus, se me permite, que é importante salientar, vai chegar algum momento em que vai acontecer aquilo que eu chamo de saturação do método de estudo, em que você vai perceber que aquele método de estudo que você já está aplicando durante muito tempo já não está dando o mesmo resultado. Como é que eu sei disso? Via de regra por meio de resolução de questões. Ou eu não estou conseguindo avançar, aumentar o meu percentual de acerto, ou eu estou tendo queda de rendimento. Isso é saturação de método de estudo. E a pessoa pensa, mas eu fiquei anos estudando dessa mesma forma, agora não está dando certo? Sim, não está dando certo, isso é normal. Assim como acontece com o músculo peitoral na academia, se você chegar no efeito platô e ficar sempre trabalhando da mesma forma, ele não vai crescer mais. Isso acontece também com o cérebro. Então, quando chegar nessa hora de saturação do método de estudo, é hora de promover aquilo que eu chamo de variação do estímulo cognitivo. De novo, tudo muito bem explicado no nosso curso. E é hora de aumentar, de trocar a ferramenta de estudo. E por isso que é tão importante, ao longo da preparação, a pessoa ter um leque de ferramentas, estratégia de ferramentas, que é o que a gente fornece no nosso curso. E eu digo que você vai alcançar quase que a excelência no mundo de estudos quando você já conseguir antecipar a saturação do método de estudo antes que ela chegue. Porque assim você se mantém sempre em alto rendimento, né? O que reflete, evidentemente, em bons resultados nas provas de concurso. Então, acho que, resumidamente, ou nem tão resumidamente, esses são os pontos mais importantes. Você que é concurseiro, tá aqui, aproveitou, volte e anote essas dicas. Bom, pulando agora para a carreira. Sai da graduação, acontece o quê? Concurso para delegado? Eu, então, ainda na época da graduação, ali no 5º semestre, quando eu comecei a estudar para concurso, eu fui aprovado em 2 concursos aqui no Rio Grande do Sul, oficial escrevente e oficial de justiça. Acabei assumindo o cargo de oficial escrevente e fiquei como oficial escrevente praticamente 1 ano e meio, já durante a faculdade, e logo ali depois de encerrar a faculdade, em 2013, eu assumo como oficial de justiça. Em 2013, eu começo a estudar para delegado de polícia, né? E aí eu acabo passando no concurso de delegado de polícia em 2015, né? Foi um concurso muito longo, delegado de polícia de Santa Catarina. O edital ele foi publicado em 2014, eu já estava estudando há 1 ano antes, né, 2013. Sempre, né, é importante também começar a estudar antes de sair o edital, porque senão não dá tempo. Então, desde 2013 ele estudando para delegado, até assumir como delegado efetivamente em 2016. Um curso muito longo, durou de 2014 a 2015, e aí teve mais um período ali de várias questões administrativas, até a primeira turma ser chamada, que foi a minha em 2016. Então, entre 2013 e 2015, estudando para delegado, e aí em 2016 eu assumo como delegado. Quanto tempo como delegado? Em que cidade, em Santa Catarina? Eu fiquei menos de 5 anos lá, foram cerca de 4 anos e meio como delegado em Santa Catarina. Foram 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, como delegado titular da Delegacia de Santa Marta da Imperatriz, que é ali pertinho de Floripa, né? Pertinho de Florianópolis, de Palhoça, na verdade, bem pertinho de Palhoça mesmo.
E aí depois, no meu último período lá, eu fiquei cerca de 6 meses como titular da delegacia, eles chamam lá em Santa Catarina de DPCAM, né, que é a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, de Palhoça. Eu passei por essas 2 delegacias como titular, né, no expediente. Sim. Sem falar nos plantões aí, né, que desde o início a gente eu fazia na CPP, que a gente chama de Central de Plantão de Polícia lá em Santa Catarina, de Palhoça. Isso estamos em que ano? 2020? Eu fiquei lá entre 2016 e 2020. Fiquei entre 2006 e 2020. Exatamente isso. E aí, depois, outro concurso? Então, em 2018, eu fiquei 2 anos sem estudar. 2016 e 2018. Foram os 2 primeiros anos como delegado. Em 2018 eu retorno, eu volto para o estudo, por várias razões. Decido que eu quero sair da polícia. E decido estudar para concurso de promotor de justiça, de MP. Eu sempre fui muito apaixonado, gosto muito de investigação criminal, então eu queria sair da polícia, mas ter a possibilidade de a gente continuar investigando, né? O que MP possibilita. Então eu comecei a estudar para concurso de Ministério Público, e aí em 2020, ou seja, 2 anos depois de voltar a estudar, eu sou aprovado primeiramente no Ministério Público de Minas Gerais, aí em 2020, né? Então até que a minha prova oral, inclusive, né, que é a que está no YouTube, aí é uma prova oral durante a pandemia. Foi o primeiro na prova oral? Fui o primeiro na prova oral lá, sim. E aí acabo sendo aprovado, então, no concurso do MP de Minas, e saio da Polícia Civil de Santa Catarina e vou para o MP de Minas em setembro de 2020. Muito bem, e aí tá no Ministério Público, como é que foi essa transição? Porque aí depois tu vem e faz o concurso aqui no Rio Grande do Sul? Sim. Na verdade, o que acontece, né? Os dois... Chegasse a assumir lá? Onde? Em Minas Gerais? Sim, fiquei 2 anos lá. 2 anos. 2 anos como promotor de justiça. Mas o que acontece? Os 2 concursos, tanto o concurso do MP do Rio Grande do Sul quanto do TJRS, são concursos cujos editais foram lançados antes da pandemia. O do TJ até foi no final de 2019, se eu não me engano, e o do MP foi no início de 2020, ali em janeiro, salvo engano. E são concursos que foram suspensos por causa da pandemia. E a suspensão, assim, aconteceu próximo da primeira fase. Então, eu já estava inscrito nesses concursos. Na época, ali, quando eu estava estudando para MP, o meu objetivo era voltar para o Rio Grande do Sul, era voltar especificamente para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. E então, eu simplesmente continuei fazendo aquele concurso. Um concurso que ficou suspenso durante muito tempo, os 2, MPRS e TJRS. Então, já estava inscrito e aguardando as provas, que estavam suspensas por conta da pandemia. Só que neste meio tempo, comigo lá em Minas, eu decido fazer o concurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do MPDFT, né? Foi um concurso que caiu em 2021. E aí eu acabo sendo aprovado nesse concurso, eu fui aprovado também no concurso do MPDFT. E aí eu fiquei em Minas, então, de 2020 a 2022. E em 2022, em agosto de 2022, eu assumo como promotor de justiça no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Sigo fazendo as fases dos 2 concursos aqui no Rio Grande do Sul, tanto o TJRS quanto o MPRS. As fases foram se desenrolando, né, ao longo desse período, entre 2021 e 2022 ali. E aí eu fui sendo aprovado nas fases, né, desse concurso. Quando, então, fui aprovado no concurso do MPRS e assumi como promotor de justiça no Rio Grande do Sul em março de 2023, final de março de 2023. Qual foi a colocação no MP aqui? Aqui eu fiquei em primeiro. Primeiro? Na geral? Primeiro no geral, primeiro na prova oral também, né, e primeiro na geral. E aí, enfim, assumi como promotor aqui no Rio Grande do Sul. Fiquei 9 meses praticamente em Constantina, fui promotor de justiça em Constantina, né? Fiquei lá como 9 meses em Constantina. E por diversas razões, das mais variadas aí, eu opto por sair do MPRS, uma decisão muito difícil, muito sofrida para mim, mas opto por assumir como juiz aqui no Rio Grande do Sul. E aí tomo posse aqui no TJRS em 1º de dezembro de 2023. E aí até hoje sou, né, juiz aqui no TJRS. Qual foi a colocação? No TJ? No TJRS eu fiquei em 2º, no geral do concurso, e também em 1º na prova oral. Então, nós estamos diante de um especialista em prova oral. Foram 10 primeiras colocações em provas orais, é isso? Não. Eu tenho 10 aprovações em concursos. 10 Eu fiz uma anotação aqui, ó. Aprovado em 10 concursos. Isso, contando a OAB, né? Que é um concurso, né? Sim. Tive 10 aprovações em concurso. E aí eu fiz 5 provas orais. Né? Fiz prova oral na Polícia Civil de Santa Catarina. Fiz prova oral no MP de Minas, no MPDFT, no MPRS, no TJRS. Na Polícia Civil de Santa Catarina, o engraçado é que não tinha nota a prova oral. Era só se você estava habilitado ou não. Né? Sim. Então eu não sei quanto eu tirei lá. Não sei em que posição eu fiquei. Nunca descobri. Sempre quis, nunca descobri. Mas as demais 4 provas orais que eu fiz, que foram as 3 do Ministério Público, né? Minas,
Rio Grande do Sul, MPDFT e TJRS, e nessas 4 eu fiquei em primeiro. E gostaria que compartilhasse um macete para prova oral. Dá para já largar falando sobre a questão psicológica, né? Tem que segurar a onda naquela hora. A gente conversava, né, sobre isso um pouco antes aqui de iniciar a gravação. E, bom, também, primeiro, né, temos um curso de prova oral também, né? Fica à disposição aí dos colegas que eventualmente estejam se preparando para essa fase do concurso. É uma etapa muito desafiadora. E é realmente a única etapa do concurso em que, na minha opinião, a preparação psicológica, a preparação psicológica conta tanto quanto a preparação jurídica, né? Por várias razões. É um momento de maior ansiedade, é um momento de maior nervosismo, apreensão, angústia, em que o único momento que nós vamos estar cara a cara com o examinador. Então, por si só, isso já traz, né, é normal a gente se sentir ansioso diante dessa expectativa de estar frente a frente com o examinador. É a última fase do concurso, como regra, ou a última fase jurídica, digamos assim, de um concurso, né? Então está muito próximo de você passar naquele concurso, assumir um cargo público. Isso por si só também gera uma sensação de ansiedade. 50% já foi cumprido. Eu te diria até 85%, às vezes. Em concursos policiais, até às vezes tem outras etapas, depois costuma ter outras etapas ali em concursos policiais, de delegado, mas se for carreira de Ministério Público e carreira de magistratura, defensoria pública, assim, procuradorias, a prova oral costuma ser a última etapa, né? Aqui no TJRS ainda depois tem no MPRS nós temos ainda aqui a prova de tribuna, né? São pouquíssimas as instituições que têm prova de tribuna, o MPRS tem. Mas enfim, é praticamente a última etapa do concurso, o que gera por si só uma ansiedade. E, né, eu sempre também digo isso, né? Nós não estamos acostumados aqui no Brasil, por diversas razões, a expor conhecimento jurídico de forma verbal. Tudo isso, somando tudo isso, chega-se a uma situação em que o nervosismo e a ansiedade são normais. Então, a preocupação com a preparação mental e psicológica é realmente muito importante, sobretudo durante toda a preparação para concursos públicos, né? Eu diria hoje durante a vida de alguém, né? Isso é muito importante. Mas na prova oral, isso ganha maior ainda relevância. Porque de nada adianta, né, nós termos um enorme conhecimento jurídico, sabermos muito do direito, se nós não conseguirmos nos expressar corretamente, adequadamente, e colocar esse conteúdo para o examinador durante a prova oral de maneira verbal. Então, aí, claro, né, cada um tem as suas ferramentas, cada um tem as suas técnicas. Eu sempre digo isso para os nossos alunos. Eu medito desde 2015. Né, eu medito praticamente todos os dias da minha vida desde 2015, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, sempre fui. Então, eu fui procurando ao longo do tempo estratégias para reduzir a ansiedade, controlar a ansiedade. A meditação, para mim, faz muito bem. Embora não tenha me curado da ansiedade, reduziu muito, né? E a meditação, então, é uma dessas ferramentas, né, das quais as pessoas podem lançar mão. Mas existem várias outras, né? Atividade física, muito importante, né? Também é um fator redutor de estresse, de ansiedade. O sono reparador é um fator de estresse, é um fator redutor de estresse, de ansiedade, uma boa alimentação. Então, cada um tem as suas ferramentas. Mas esse, realmente, é um ponto muito central na preparação para a prova oral, a preparação psicológica. Porque pessoas que estão em prova oral... 99% das pessoas são pessoas extremamente bem preparadas, né, já passaram por várias etapas difíceis, então são pessoas que têm muito conhecimento jurídico. Então agora o ponto é como expor esse conhecimento jurídico de forma adequada. E para que isso seja feito, o pressuposto é você estar naquele momento com a ansiedade controlada, né? E aí, claro, né, existem outras técnicas de prova oral em si, né, de fazer ou não fazer introduções, que introdução fazer ou não fazer conclusões, que conclusões fazer. É melhor já começar respondendo e depois desenvolver, ou desenvolvo antes e respondo depois. Então, tudo isso são técnicas, são ferramentas, a gente treina isso nos nossos cursos, né? Nós temos um curso tanto em videoaulas quanto um curso de simulados reais, né, com as pessoas. Mas eu te diria que o mais importante, antes de tudo isso, é a questão da preparação psicológica para a prova oral, porque isso conta muito. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o juiz de direito Rodrigo Maier Meleu, 35 anos, que desde os 19, né, começou a caminhada de concursos, foi, como já falamos, delegado, promotor, agora juiz. Na vara de execuções criminais aqui em Porto Alegre? Atualmente sim, atualmente estamos na primeira vara de execuções criminais, no segundo juizado da primeira VEC, com uma jurisdição compartilhada também neste momento com o segundo juizado da segunda VEC. Então, estamos aí em 2 varas de execuções criminais neste momento. Os desafios de um magistrado. Aqui na graduação, sou aluno da graduação, a gente já leu sobre a crise do magistrado. Um ser humano que tem muita pressão para resolver e tal. E a vara de execuções criminais me parece que é
É uma vara, assim, vendo de fora, difícil de atuar. Como é que tem sido, doutor? O que o senhor pode falar a esse respeito? Eu diria que hoje em dia, por diversas razões, ser juiz no Brasil não é fácil, né? É óbvio que existem coisas boas, assim como em toda profissão, mas também existem muitos desafios, existem muitas questões a serem enfrentadas no dia a dia de um magistrado, né? E isso faz parte da nossa rotina. E isso faz parte da rotina de um magistrado, faz parte também da rotina de um membro do Ministério Público, de um membro da Defensoria Pública, mas eu sinto que aqui no Brasil hoje o desafio é maior ainda enquanto magistrado, e eu posso falar isso com mais precisão, porque eu fui promotor de justiça, fui delegado, né? E nós temos hoje uma situação de, por vezes, de uma opinião pública influenciada por notícias, por informações, muitas vezes inverídicas, e essa inverdade muitas vezes advém simplesmente de uma falta de conhecimento de quem repassa essa informação, ou até mesmo de má fé, mas a questão é que hoje em dia a magistratura brasileira ela enfrenta muitos desafios diante da opinião pública. Bom, compete a nós, enquanto magistrados, no nosso dia a dia, saber como lidar com isso e prestar a jurisdição da forma mais célere e justa possível. Esse é o nosso desafio diário. E eu te diria que dentro da vara de execuções criminais, esse desafio é ainda maior, né? Por diversas razões, mas eu te diria que principalmente, Zanuso, porque na vara de execuções criminais nós enfrentamos uma situação, sabemos disso, né, inclusive declarado pelo STF, um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, e a gente tem que lidar com soluções paliativas até que se encontre uma solução mais definitiva, se é que ela existe para a realidade brasileira, né? Então a gente acaba enfrentando muitos desafios porque não basta o Poder Judiciário, não basta o Ministério Público, não basta a Defensoria Pública fazer um excelente trabalho, porque isso também demanda uma atuação muito forte do Poder Executivo, né? Que, na maioria das vezes, é muito bem intencionado, tenta resolver os problemas, mas que tem uma limitação orçamentária muito grande, de pessoal muito grande, e isso tudo deságua no Judiciário, porque as demandas são trazidas até o juiz, e o juiz tem que, neste juízo de ponderação de interesses institucionais legítimos do Ministério Público, da Defensoria, né? O Ministério Público tem os seus interesses, a Defensoria tem os seus interesses, os advogados particulares têm os seus interesses, todos legítimos, e o Poder Executivo tem os seus interesses. Então a gente tem que tentar, num juízo de ponderação, encontrar a solução, de novo, mais justa e mais célere possível, mas dentro de uma realidade extremamente crítica. Então é um desafio enorme ser juiz no Brasil, e é um desafio talvez maior ainda ser juiz na execução criminal no Brasil. Muito bem, doutor Rodrigo Maier Meleu, um prazer tê-lo aqui, parabéns pela trajetória, que é inspiradora. Obrigado, Zanuso, agradeço pelos elogios, embora não os mereça, eu fico muito feliz sempre que eu sou convidado para participar desse tipo de projeto, porque eu acho bacana, acho importante, eu queria muitas vezes ter ouvido algumas coisas ao longo da minha trajetória, e não ouvi, e eu acho que poder falar contigo, poder falar com o teu público, e retornando à minha casa, né, eu sempre digo que a FMP é a minha casa, além de ter feito a graduação aqui, também participei de cursos preparatórios para a segunda fase do Rio Grande do Sul, então é uma instituição pela qual tenho um enorme carinho, responsável por grande parte do sucesso da minha carreira, né, eu sempre digo isso, a FMP certamente tem o melhor ensino jurídico aqui do Rio Grande do Sul, e isso se reflete nos resultados dos seus alunos. Então, para mim é uma honra, um orgulho, um privilégio estar falando contigo, estar falando com os teus ouvintes, e com os alunos da FMP, né? Para mim é sempre um orgulho retornar a casa, então eu fico muito feliz, muito agradecido, e estamos à disposição sempre que preciso. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado. Conversamos com o juiz de direito, cria aqui da casa, doutor Rodrigo Maier Meleu, 35 anos, concurseiro desde o início da faculdade, que serve de inspiração para você. Compartilhe esse conteúdo, porque se o doutor Rodrigo conseguiu, você também pode conseguir, e ele está aqui, nós estamos aqui para lhe ajudar. Até a próxima.